Irmãos, nós vamos meditar nessa manhã, vamos iniciar uma série de mensagens onde nós vamos estar refletindo e aprendendo sobre aquilo que nós cremos, né? Como Igreja Batista, nós temos a nossa Convenção Batista Brasileira, tem a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que é exatamente, né, uma lista de tudo aquilo que nós cremos, claro, com base na Bíblia Sagrada, nas Escrituras. E aí nós vamos estar, a partir de hoje a gente vai estar revisitando esses ensinamentos, né? Eu sei que muitos já aprenderam, mas nós temos que relembrar, porque são a base da nossa fé. E também, né, nós temos muitas pessoas novas chegando na igreja, pessoas que vêm de outras igrejas, pessoas novas convertidas. E aí é importante, às vezes tem alguns assuntos que às vezes o pessoal fica, qual é o posicionamento, né? O que é que a igreja pensa? Então, com essa série de mensagens, sempre pelo domingo pela manhã, a gente vai estar trazendo exatamente isso para os irmãos. No que nós cremos, né? Quais são os princípios, né? O que nós, as doutrinas, os ensinamentos, em que está baseada a nossa fé, enquanto igreja batista, enquanto igreja bíblica, igreja cristã e evangélica, né? Então, nós estaremos meditando sobre isso a partir de hoje. E aí, eu já quero apresentar para os irmãos aquilo que são os princípios, que nós chamamos de princípios batistas, princípios, na verdade, bíblicos, que nós como Igreja Batista seguimos, alguns deles, porque tem mais, né? Depois eu vou trazer a lista completa deles, mas os principais, e o primeiro princípio é exatamente a aceitação das Escrituras como a nossa única regra de fé e conduta, ou de fé e de prática. Tudo que nós cremos, tudo que nós fazemos está baseado nas Escrituras sagradas, na Bíblia Sagrada. O segundo conceito, né, o segundo princípio é o conceito de igreja, da igreja sendo uma comunidade local, democrática e autônoma, formada de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. O que é que isso quer dizer? É que nós entendemos que a igreja, cada igreja local, ela é uma igreja autônoma, ou seja, a igreja ela é independente, ela não está submissa ou subordinada a associações, convenções, a nenhuma outra instituição. Nosso estatuto, inclusive, ele traz isso logo no começo, que a igreja ela não está subordinada. Aí o que é a convenção, o que é a associação? A associação, a gente tem aqui a Associação do Alto Pajeú, a Convenção Batista de Pernambuco e a Convenção Batista Brasileira, instituições, né, ou órgãos aos quais a igreja é filiada, a igreja faz parte. As convenções e associações, as igrejas batistas, elas livremente e espontaneamente, elas se filiam a essas instituições. Na verdade, as igrejas formaram, né, fundaram essas instituições, e elas servem para servir as igrejas e servem também como uma forma de as igrejas se unirem para a proclamação do evangelho, para a obra missionária, seja regional, estadual, nacional, até mesmo mundial, né? Porque nós temos a Junta de Missões Mundiais, que é um órgão da Convenção Batista Brasileira, que é quem é responsável pelo envio, sustento de missionários e trabalhos missionários fora do Brasil. Então, as igrejas batistas, cada igreja ela é autônoma e independente. Então, vocês, quem participa das assembleias, sabem que as decisões da igreja são tomadas pelos seus membros em assembleia. Cada igreja batista ela é autônoma, independente, e ela também é democrática, né? Então nós tomamos as nossas decisões de maneira democrática, né? Os membros se reúnem em assembleia e democraticamente tomam as suas decisões, né? Relatórios são prestados. Então é assim que funciona uma igreja batista. Qual é a base bíblica para isso? A igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos. Você vai ver lá em Atos capítulo 6, por exemplo, quando são instituídos os diáconos na igreja. Os diáconos surgiram de uma necessidade onde havia uma murmuração, havia um problema na distribuição dos alimentos, né, entre as viúvas, entre as pessoas necessitadas, e então os apóstolos se reúnem com a igreja, eles convocam a igreja, né, ali acontece uma assembleia e eles oram, e ali eles tomam a seguinte decisão: que eles indicassem pessoas, né, de bom testemunho, cheias do Espírito Santo. Então, ali são apresentados os nomes e eles elegem ali os diáconos na igreja primitiva. 7
diáconos são eleitos para essa função, e os apóstolos então iriam se dedicar ao ministério da palavra e da oração. E aí nós temos várias outras passagens em Atos, quando eles se reúnem também para, de maneira democrática, há uma votação entre eles, há o que chama-se do Concílio de Jerusalém, onde eles vão discutir, debater a questão dos gentios, né? Eu quero que os gentios, aqueles que se convertiam, que não eram judeus, o que é que eles deveriam seguir, né? Seguir a lei de Moisés ou não, né? Havia também uma confusão ali no meio da igreja. Então, pessoas foram lá, deram o seu parecer. É muito parecido com o que a gente faz, né? Tem uma comissão, a comissão traz um parecer, e ali eles, ao analisarem, ao orarem na direção do Espírito Santo, então tomaram também as decisões, e o parecer daquela assembleia foi enviado para as demais igrejas, para que fosse lido a decisão que foi tomada pela igreja, né? Os apóstolos com a igreja reunida. Então essa é a nossa base para que a igreja seja, como eu disse, autônoma, independente e uma igreja democrática, e é formada por pessoas convertidas, né? Regeneradas e biblicamente batizadas como a palavra de Deus nos ensina, batizadas mediante a pública confissão de fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por isso que a gente faz aquela confissão de fé, né, ou profissão de fé, antes das pessoas serem batizadas. E o outro conceito é a separação entre igreja e Estado. Então, igreja é uma coisa, o Estado, o poder público, né, o poder político, governamental, é outra coisa. Nós nos relacionamos na medida que a Bíblia nos ensina. Respeitamos as autoridades, oramos por elas, mas a igreja não deve estar misturada com o poder político, o poder público. Por isso que você vai ver sempre nas igrejas batistas, como é o nosso caso, e eu falo de igrejas sérias realmente, você não vai ver a igreja tão envolvida, né, politicamente, em épocas de eleição. O que a igreja faz é ensinar os seus membros a exercerem a sua cidadania, a serem cidadãos conscientes, mas a igreja não vai trazer um candidato aqui para o púlpito para dizer, esse é o nosso candidato, de forma alguma. A igreja não vai fazer isso, porque a separação entre igreja e Estado. Todas as vezes que a igreja, eu falo a igreja de forma geral, ela se envolve com o Estado, com o poder político, governamental, nós vemos as tragédias que já aconteceram ao longo da história e o quanto isso é ruim, é prejudicial para a vida da igreja. O que a gente pode dizer assim, a corrupção do cristianismo começou principalmente, e o ponto principal foi quando o Império Romano, o Estado de Roma, adentrou na igreja. Acabou-se a perseguição, mas, por outro lado, a influência política da igreja, a gente vê hoje, e eu estou falando exatamente do catolicismo, a partir do imperador Constantino. Quem estuda a história sabe o quanto a igreja se corrompeu, o quanto a igreja se desviou das escrituras, se desviou da verdade. E aí a igreja passou a ter templos, a igreja passou a influenciar politicamente, né? Reis da antiguidade, né? Durante muito tempo os reis, para serem declarados reis, né? Ungidos como reis, tinha que ter a bênção do Papa, do líder da igreja. E aí a gente sabe tudo o que trouxe de prejuízo para a fé cristã, para a igreja realmente que deseja seguir o Evangelho. Mas é claro, Deus sempre ao longo da história conservou, né, aquele que a gente diz, o remanescente fiel, aqueles que, ainda que perseguidos, ainda que sofrendo, mas permaneceram fiéis nas sagradas escrituras, nos ensinamentos de Cristo. Então, por isso, a separação entre igreja e Estado. O outro princípio, a absoluta liberdade de consciência. Todo cristão, toda pessoa que confessa a Cristo como Senhor e Salvador, e na verdade todo ser humano, ele tem a absoluta liberdade de consciência. Você é livre para pensar. Por isso que muitas vezes as pessoas não entendem que, muita gente diz assim, a igreja batista é uma igreja liberal. Mas na verdade, meus irmãos, a igreja batista é uma igreja que ensina a palavra, assim como Cristo ensinou, e a igreja, ela não impõe que as pessoas sigam. As pessoas são livres, têm absoluta liberdade de consciência, são livres para pensar e livres para agir. Agora a igreja ensina como Cristo ensinou. Jesus dizia, olha, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz a cada dia e me siga.
As pessoas eram livres para seguir a Cristo ou não. Em João capítulo 6, no finalzinho do capítulo 6, aonde uma multidão, depois que Jesus ensina, Jesus prega, eles dizem: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E diz lá que desde então, naquele momento, uma multidão de pessoas o abandonou, deixou de seguir. E o que Jesus faz? Ele olha para os 12, que eram seus seguidores mais próximos, né, os apóstolos, e ele diz o quê? E vocês? Vocês também querem me deixar, né? Vocês também vão seguir como eles? E aí é onde Pedro diz: Senhor, para quem iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Nós temos crido e temos visto que Tu és o Santo de Deus. Então, por isso que nós, como Igreja Batista, nós defendemos esse princípio, a absoluta liberdade de consciência. A igreja ensina, a igreja instrui, a igreja exorta, a igreja disciplina também, mas a igreja não impõe e não obriga as pessoas a seguirem qualquer coisa que seja, qualquer ensinamento que seja. A responsabilidade individual diante de Deus. Então, a Bíblia deixa muito claro, cada um é responsável diante de Deus. Então, esse é outro princípio que nós defendemos. A responsabilidade individual diante de Deus, porque a Bíblia ensina, né? Cada um prestará contas de si mesmo a Deus. A autenticidade e a apostolicidade das igrejas, ou seja, cada igreja ela é autêntica, como a palavra de Deus nos ensina. Então, isso quer dizer o quê? Cada igreja ela deve ser respeitada enquanto comunidade de cristãos que servem a Deus, que adoram a Deus, enfim, que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E essa palavra, né, apostolicidade das igrejas, ou seja, nós entendemos pela palavra de Deus que a igreja ela é uma continuação, claro, da obra de Cristo. Cristo é o cabeça, é o dono da igreja, mas nós temos como referência os apóstolos, porque eles que deram continuidade a essa obra de Cristo. E a igreja ela é iniciada ali no livro de Atos. Nós vemos que a gente chama da igreja primitiva, né? Porque é a primeira igreja, os apóstolos. Então, a autoridade, Cristo deu, né? Ele diz que a autoridade que recebeu do Pai, Ele confere aos apóstolos, está lá no final do Evangelho de Mateus, né? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e aí Ele diz: portanto, agora vocês vão e façam discípulos. Então, a igreja, ela tem como referência, primeiro Cristo, mas também os apóstolos como aqueles que iniciaram de fato essa comunidade de cristãos. A igreja ela toma esse formato de comunidade, de igreja realmente a partir dos apóstolos. O livro de Atos, por isso que o nome é Atos dos Apóstolos, né? É toda a obra, tudo que os apóstolos fizeram, dando início de fato a igreja de Cristo, né? Que ele disse: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, está em Mateus 16, 18. Muito bem, irmãos, então nós temos como o primeiro, eu fiz só um resumo aí dos princípios batistas, mas na nossa declaração doutrinária, naquilo que nós cremos, o primeiro ponto é exatamente as Escrituras Sagradas. As Escrituras, a Bíblia como a palavra de Deus em linguagem humana. Então veja, isso é muito importante, parece algo muito básico que a gente está falando, mas é muito importante, porque nesse tempo que nós estamos vivendo, de redes sociais, né, de tanta coisa que se vê por aí, e eu sei que a maioria de nós, acho que é a maioria esmagadora, está o tempo todo, a gente durante boa parte do nosso dia, a gente está ali, né, acessa alguma coisa e inevitavelmente, praticamente, a gente vai ver que nós vemos muitas coisas nas redes, né, nesse mundo de internet aí, e a gente vê, tem conteúdo bom, mas tem muito conteúdo que misericórdia. Só que a gente vê muitos cristãos, muitos crentes, às vezes, alarmados com coisas que não deveriam estar. Por quê? Porque se você conhece a palavra de Deus, você conhece as Escrituras, você vai ver que muito do que deixa as pessoas, às vezes, alarmadas, né, com alguns pregadores, né, profeta mirim, não sei o quê, um monte de besteira, pregador coaching, essas coisas motivacionais, tanta besteira que tem aí. Se você conhece a palavra de Deus, você vai ver que isso acontece de tempos em tempos, e há cerca de 2000 anos Jesus já tinha alertado sobre isso, os falsos profetas. O apóstolo Paulo vai escrever e dizer: olha, nos últimos tempos os homens não vão suportar ouvir a sã doutrina.
vão se encher de mestres, né? Segundo a sua própria vontade, para falar aquilo que eles querem. Mas, irmãos, isso é muito antigo. O que acontece na história lá do Antigo Testamento de Balaão, né? Balaão é um profeta que é contratado para amaldiçoar o povo de Israel. Mas ele não consegue, por intervenção divina, né? Mas ele já era um profeta, ou seja, o que a gente chama, né? Um mercenário, alguém que recebia vantagens, né? Recebia vantagens financeiras para profetizar aquilo que as pessoas queriam, para falar aquilo que as pessoas queriam. Então, isso a gente vai ver vários profetas no Antigo Testamento falando sobre isso, né? Então, as Escrituras Sagradas, nós precisamos estar firmados e ser conhecedores dessa palavra. E aí tem alguns pontos aqui, eu vou compartilhar com os irmãos e colocar alguns versículos, né, alguns textos. Claro que não dá para a gente ver tudo, né, porque se a gente fosse se aprofundar em cada ponto, seria necessário muito tempo. Mas vou colocar pelo menos os principais. Então, a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana e ela é o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. E aí ela tem como seu verdadeiro autor o próprio Deus, e ela foi escrita por homens inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro, vamos ver esse texto aí, 2 Pedro, capítulo 1. E aí você pode, inclusive, eu recomendo, anote esses versículos, né? São pontos fundamentais da nossa fé, e muitas vezes isso é bom para você até responder a alguém que lhe pergunta. É Pedro aqui na carta dele também que diz: estejam sempre prontos, preparados para responder sobre a razão da fé que há em vocês a qualquer pessoa. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, olha o que o apóstolo Pedro escreveu: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos ou movidos pelo Espírito Santo. Então vejam como o apóstolo Pedro fala de maneira clara: nenhuma profecia que está aqui na Escritura foi de interpretação pessoal, mas homens santos, inspirados por Deus, eles foram movidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, esse texto já é muito claro, né? Mostrando que as profecias que estão aqui nas Escrituras, elas foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. E a Bíblia, ela tem por finalidade revelar os propósitos de Deus, levar os pecadores à salvação e edificar os crentes e também promover a glória de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, olha o que o apóstolo Paulo escreveu aí, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Só localizar aqui, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz assim, cadê? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então veja, toda a Escritura é inspirada por Deus. Existe uma heresia, né, um ensino falso aí, onde pessoas dizem assim: não é toda a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Deus na sua totalidade. E aí querendo dizer que nem tudo do texto bíblico é inspirado por Deus. Mas, irmãos, aqui o apóstolo Paulo está dizendo: toda a Escritura é inspirada por Deus. Mas tem coisa na Bíblia que é muito complicado você dizer que é inspirado por Deus. Você vai ver ali, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, as histórias ali do Antigo Testamento, Jacó enganando Esaú, né? Na verdade, enganando o pai também, né? Junto com a mãe, né? Eles se juntam ali, né? Então, se combinam ali para enganar
Isaac, né, para enganar o pai. E, enfim, tem várias dessas histórias na Bíblia, né, de pessoas cometendo atos violentos, muitas coisas erradas, crimes inclusive, né? Mas veja, isso é inspirado por Deus? Sim, é inspirado por Deus. E Deus permitiu, né, que os escritores, que isso fosse registrado, porque, meus irmãos, isso serve como lição, como exemplo para nós, para mostrar exatamente quem é o ser humano, para que a gente veja muitas vezes aquilo que o ser humano, mesmo aqueles que tinham contato, né, com a revelação de Deus, com revelações, com coisas sobrenaturais, aquilo que nós como seres humanos, nós somos capazes de fazer. E tantas coisas são formas de que a gente aprenda com esses exemplos e que a gente possa realmente entender que tudo isso está escrito, porque a Bíblia, veja, se a Bíblia fosse um livro escrito, né, com a intenção, líderes religiosos escreveram para manipular, né, para explorar a fé das pessoas e manipular, muita coisa não estaria escrita aqui, porque são coisas absurdas, mas está aqui escrito como testemunho para as gerações futuras, né, testemunho para nós, para que a gente possa realmente conhecer a verdadeira história de Deus se relacionando com os homens, com as pessoas. Então, nada foi escondido, né, nada foi omitido ali para que se colocar só as coisas boas. Se a gente fizer um contraste aqui com as redes sociais, o nosso estudo do PGM sexta, né, PGM lá em casa, foi justamente sobre isso, né, que não existe uma vida perfeita, e ali o autor do estudo trazia exatamente esse exemplo, né, essa comparação das redes sociais. Veja que a maioria do que as pessoas postam são de coisas boas. As pessoas postam viagens, passeios, né, só todo mundo alegre, né, só festividades, só comemorações. Dificilmente se posta algo ruim. Você vai ver sempre uma vida perfeita nas redes sociais. Mas a Bíblia, ela traz exatamente a história verdadeira dessas pessoas que ao longo da história elas foram alcançadas pela graça de Deus, mas mostra também, a Bíblia vai mostrar discípulos, né, que duvidaram, que tiveram dificuldade de crer na ressurreição de Cristo. E Jesus dizendo: olha, eu havia dito a vocês, os discípulos no caminho de Emaús, né, ele começa a falar pelas escrituras, lá pelos profetas, né, pelo Antigo Testamento, mostrar a eles todas as profecias do que deveria acontecer com o Cristo, e eles não estavam lembrados, ou não estavam atentando para aquilo ali. Então, a Bíblia, toda a escritura, ela é inspirada. Não existe isso, né? Não, ela contém a palavra de Deus. É claro que aqui vai ter muita coisa. Tem texto que o apóstolo Paulo diz: digo eu, não o Senhor. É claro que as pessoas que escreveram, e aí Deus respeitou, né, o estilo de escrita de cada um. Por isso que você vai perceber de um livro para outro, só você lendo você vai ver que foram pessoas diferentes, claro, que escreveram. Mas a essência do texto escrito, a essência, o que está realmente como conteúdo principal, é sim a palavra de Deus. Então, toda a escritura, ela é inspirada por Deus, como disse aqui o apóstolo Paulo, e ela serve para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir. Então, é nisso que nós cremos. O outro ponto: seu conteúdo é a verdade, sem mescla de erro, e por isso é um perfeito tesouro de instrução divina. João 17:17. Agora é Jesus quem faz essa afirmação. João capítulo 17, versículo 17. Olha o que Jesus diz aí sobre a palavra de Deus. João 17:17. Em sua oração sacerdotal, né, Jesus diz o seguinte: ele está falando com Deus e ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. João 12, 47 e 48. A Bíblia revela o destino final do mundo e os critérios pelo qual Deus julgará todos os homens. Olha o que Jesus disse aí nesse texto, João 12, 47 e 48. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que profiro o condenará no último dia. É a palavra de Deus quem é o juiz, quem vai condenar
aqueles que rejeitam a Jesus, que rejeitam a sua palavra. É por isso, meus irmãos, que lá no final de Apocalipse vai ter o alerta, a observação lá que diz o quê? Que nada, e é o próprio João quem escreve, né? Vamos ver esse texto, Apocalipse, lá no finalzinho 22, finalzinho de Apocalipse, João, ele escreve, ele registra esse alerta. Apocalipse 22, versículo 18. Olha o que ele diz: declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Então veja o alerta de Deus no finalzinho aí do Apocalipse, mostrando por isso que nada pode ser acrescentado e nada pode ser tirado das Escrituras sagradas. A Bíblia é a autoridade única em matéria de religião, fiel padrão pelo qual devem ser aferidas as doutrinas e a conduta dos homens. Segundo Crônicas, Antigo Testamento, segundo livro de Crônicas, capítulo 24, versículo 19. Eu separei esse versículo porque ele tem algo importante também a nos ensinar. Segundo Crônicas, capítulo 24, versículo 19, onde vai dizer o seguinte: só ver aqui. Segundo Crônicas 24, 19. Deixa eu escolher aqui. Cadê? Acho que eu errei a referência aqui. Espera aí, deixa eu só me localizar aqui. É 1 Crônicas. Errado só o número da frente aí. 1 Crônicas 24, 19. 1 Crônicas 24, 19. Olha o que diz: conforme essa ordem, eles deveriam ministrar quando entrassem no templo do Senhor, de acordo com as prescrições deixadas por Arão, antepassado deles, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia lhe ordenado. Esse texto aqui, se você pegar o título aí do capítulo 24, ele está falando sobre o serviço dos sacerdotes. Então, qual é a referência aqui? Veja, aquilo que nós fazemos, por exemplo, no culto, né, na nossa maneira de cultuar, de servir a Deus, deve ter como referência as Escrituras. Você não pode, claro que a nossa realidade hoje não é a mesma lá do povo de Israel. No templo, né, no Antigo Testamento, a forma de culto era outra, né, que tinha os sacrifícios de animais, toda a liturgia, digamos assim, era outra. Mas nós devemos ter como referência os princípios das Escrituras, da Bíblia, da Palavra de Deus. Porque, veja, aqui o texto deixa claro que, de acordo com essa ordem, eles deveriam, está falando dos sacerdotes, ministrar quando entrassem no templo do Senhor, de acordo com as prescrições deixadas por Arão. Então, nós temos aqui como exemplo que aquilo que Arão havia determinado tinha sido, o texto diz aqui, que foi conforme o Senhor Deus de Israel havia ordenado. Então, por isso nós temos que ter muito cuidado para que, na nossa forma de cultuar, nós estejamos respeitando os princípios da palavra de Deus. Então, a gente não pode colocar qualquer coisa no culto,
1 Coríntios 14, quando Paulo está falando ali que havia uma confusão na igreja de Corinto sobre o dom de línguas e os outros dons de profecia e tantas outras coisas, Paulo ali ele está falando sobre a necessidade da ordem no culto, e ele vai dizer: irmãos, o que fazer quando vocês se reúnem? Aí ele vai dizer, né? Um tem uma palavra de profecia, outro de ensinamento, outro de revelação e doutrina, e outro tem o dom de línguas e tal. E aí Paulo coloca ordem nas coisas. E aí ele vai falar ali de maneira bem detalhada, né? Que eles deveriam ter ordem, organização no culto. O culto não é uma bagunça. O culto não é algo que a gente chega todo mundo e aí cada um vai falar o que quiser, porque não, o Espírito Santo aqui, naquele capítulo lá, Paulo vai dizer um versículo que as pessoas esquecem. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Então, meus irmãos, isso é algo muito sério. Porque as pessoas querem bagunçar as coisas, né? E aí, como a gente diz, bagunçar o coreto, aí diz o quê? Porque foi o Espírito Santo que me tocou. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. O que é que isso quer dizer? Ainda que o Espírito Santo ele venha a lhe impelir, a lhe tocar, a lhe mover para alguma coisa, você não está fora de controle. O Espírito Santo, não existe uma passagem bíblica que diga que alguém foi possuído pelo Espírito Santo e ficou fora de si e não teve controle. Eu já vi cada testemunho, as pessoas dizendo: não, mas quando o Espírito Santo vem, não tem como conter, como controlar. Eu digo: então tenha cuidado. Observe se isso realmente é o Espírito Santo. Porque a Bíblia está dizendo: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Esses homens que escreveram a Bíblia, né, mais de 40 autores em épocas diferentes, demorou 1.500, 1.600 anos para serem escritos todos esses livros, né, esses escritos que se transformaram nesse livro aqui. Vejam, eles escreveram de maneira equilibrada. É por isso que vai aparecer palavras de homens ali, e eles colocando, por isso que tem texto que a gente olha, não, mas isso era o pensamento do autor na época e tudo, porque Deus respeitou, porque eles não estavam fora de si. Não acontecia ali uma sessão espírita, Espírito Santo agora baixou sobre Moisés, e ele agora vai escrever, aquele negócio que o Espiritismo tem, né? Que os médiuns têm, né? Aquele negócio de, esqueci agora o nome, que ele baixa a cabeça e daqui a pouco começa a escrever, aí diz que é um espírito ali. Isso não é o Espírito Santo de Deus, não foi assim que a Bíblia foi escrita. Deus ordenava, né? Eles tinham visões, revelações, Deus falava de várias maneiras, e muito texto bíblico é a história do que estava acontecendo, mas era inspirado por Deus também. Por quê? Porque Deus ele age na história. Deus está agindo também no meio da história. Então, essa história de alguém dizer: não, olha, o Espírito Santo me incomodou aqui e eu vou tomar a palavra aqui do pregador, do pessoal que está aqui, porque é o Espírito Santo. Isso não é Espírito Santo, não. Controle o Espírito Santo que está em você, porque a Bíblia diz, a palavra que foi inspirada por esse mesmo Espírito diz que o Espírito que está nos profetas, ele está sujeito aos próprios profetas. Você tem condições de controlar, de esperar o momento adequado para você falar, para você intervir. E tudo tem a sua hora, tem o seu tempo certo. Por isso que em 1 Coríntios 14, quando Paulo está falando da necessidade de ordem no culto, o que é que ele diz? Tem alguém que fala em línguas estranhas, ele diz: pronto. Ele não nega o dom, mas ele diz o quê? Que haja quem interprete. Ore para quem interprete. E você só vai falar publicamente para a igreja se tiver quem interprete. Senão a igreja não vai ser edificada. Pelo contrário, ele vai dizer o quê? Se entrarem pessoas incrédulas, as pessoas que estiverem ali vão achar que vocês estão loucos, todo mundo falando ao mesmo tempo, aquela zoada, aquela bagunça. Isso não vai edificar a igreja. E aí ele vai e diz o quê? Fale, um ou dois, quando muito 3, se tiver quem interprete, e um de cada vez. Não é todo mundo ao mesmo tempo. Está na Bíblia, né? Sei porque é que as pessoas têm tanta dificuldade de compreenderem isso. Mas o Espírito Santo me deu uma palavra aqui, eu tenho que trazer essa palavra, pastor, me desculpe, toma aqui o microfone do pregador aqui, vai começar. Não, a Bíblia está dizendo o quê? Se alguém tem uma palavra, seja de revelação, de ensino, de doutrina, ele vai dizer o quê? É o mesmo princípio, que seja 1, 2, quando muito 3, ele diz um de cada vez. De maneira ordeira, de maneira organizada. Então, isso não é ser um culto frio, pelo contrário, isso é ser um culto espiritual. Inclusive, ele fala em Romanos 12, que o nosso culto é um culto racional. Esse é o culto que agrada a Deus. Porque ele vai dizer lá o quê?
Para que no final, quando ele fala do culto racional, ele vai dizer, para que vocês possam compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como é que você vai compreender no meio de uma bagunça, um falou uma coisa, outro falou outra, um não terminou de falar aqui, o outro já interrompeu, já falou e tudo. Então, meus irmãos, Deus é um Deus organizado. Olha, a Bíblia começa com a organização de Deus na criação. Deus vai criando uma coisa de cada vez, e Deus é um Deus extremamente organizado. Deus não é Deus, e Paulo ainda vai dizer isso lá no texto de Coríntios 14. Deus não é Deus de confusão. A confusão que ele está falando ali não é briga não, um se estapeando com o outro não. Ele está falando confusão de bagunça, de desordem. Deus não é um Deus de desordem. Então, um culto que acontece onde cada um faz o que quer, uma bagunça só e um toma a frente do outro tudo, isso não é o culto que agrada a Deus. Esse não é um culto espiritual. Isso é um culto, na verdade, a gente pode dizer, isso é algo carnal mesmo, isso é algo do ser humano. Então tem muita coisa que as pessoas atribuem ao Espírito Santo que não é. Porque se for, você vai saber que tem a hora de falar, que tem um momento, o Espírito Santo vai lhe conduzir e você vai saber. Então por isso que eu fiz questão de ler esse texto, porque veja, ele já está dizendo, olha, os sacerdotes ao ministrar, eles vão seguir o que Arão tinha ordenado, porque foi Deus quem tinha dito a ele. Então nós devemos, ao prestar o nosso serviço a Deus, seguir toda uma ordem, uma organização de acordo com os princípios da palavra de Deus. Então o culto não é para a gente colocar qualquer coisa, não. É igual aquela pessoa que às vezes diz assim, a pessoa vem cantar, né? Aí diz, eu não ensaiei, eu não sei cantar, mas é para a glória de Deus. Aí você vai oferecer uma coisa totalmente desorganizada. Não, se dedique, procure fazer o melhor. Davi, né, que é o escritor da maioria dos salmos, Davi era um músico também, tem composições, muitos salmos que são composições de Davi, e ele tocava. Você acha que Davi tocava como? Ele aprendeu a tocar, ele tocava harpa, eles aprenderam a tocar. Quando alguém se propõe a fazer algo para Deus, deve buscar realmente fazer o melhor. Interessante que quando a gente lê no Antigo Testamento as pessoas que foram responsáveis pela construção do templo, né, desde o tabernáculo, mas principalmente do templo, ali você vai ver que Deus convoca quem são as pessoas? Os artífices, os construtores, as pessoas que tinham essas habilidades, dadas por Deus, é claro, mas eram pessoas que já tinham habilidades, cada um na sua área. Não foi algo que Deus de repente disse, alguém meteu a cara e disse, eu vou fazer porque Deus, o Espírito Santo vai me dar aqui. Não, você vai ver lá Deus dizendo como fazer, e as pessoas são convocados, os artífices, os construtores, cada pessoa para fazer a obra como deveria ser feita. Muito bem, para a gente concluir, a Bíblia ela deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 1 e 2, porque esse texto, meus irmãos, ele fala que Jesus é a própria palavra de Deus que se fez carne, se fez homem e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 1 e 2, no princípio era aquele que é a palavra, no princípio era o verbo de Deus, a palavra de Deus, aquele que é a palavra, e João está falando de Jesus, diz que ele já existia no princípio, aí diz, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Agora veja o versículo 14, vamos pular lá para o versículo 14, João 1. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A principal, a gente diz assim, a principal chave de interpretação da Bíblia é Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é a palavra que se fez homem. Era a palavra de Deus andando entre nós. Cristo é a palavra que se fez carne, se fez homem e habitou entre nós. Então toda e qualquer interpretação bíblica, ela deve ter em primeiro lugar Jesus como referência. Muitas coisas a gente vai olhar o que Jesus ensinou sobre isso. O que foi que Jesus fez em relação a isso. Ele vai ser a primeira referência para a interpretação correta da Bíblia. João 5,39, Jesus também disse o seguinte:
vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, né? Ou examinem as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Jesus estava falando para os judeus e dizendo: olha, vocês examinam, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque vocês pensam que nelas vocês vão ter, ou através delas, a vida eterna. Aí ele vai e diz: por isso são elas as Escrituras que dão testemunho a meu respeito. Então, por isso a importância de compreendermos as Escrituras a partir de Jesus Cristo. E por último, o último texto, Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, para a gente concluir. Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então veja, vamos ler o 3 também. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Esse texto de Hebreus está dizendo que Deus no passado falou de várias formas por meio dos profetas, mas nos últimos dias, nos últimos tempos. E o que são os últimos tempos, os últimos dias? Quando a gente estuda sobre interpretação bíblica e sobre essa questão dos últimos tempos, dos últimos dias, que é a escatologia bíblica, a doutrina, né, das últimas coisas, nós aprendemos que os últimos dias, os últimos tempos, eles começaram com a vinda de Cristo. É dividido em períodos, né, a história da humanidade, a relação de Deus com a humanidade. E só para vocês entenderem de forma rápida, então, quando Cristo vem, ele inaugura ali o que o próprio Paulo vai dizer: na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho. Então, os últimos dias eles começam a partir da vinda de Cristo, do seu nascimento, né, da vinda dele a esse mundo. Está inaugurado, digamos assim, esses últimos dias. Vamos lembrar que a Bíblia diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, o que o autor de Hebreus está nos dizendo aqui é que nesses últimos tempos, que são os tempos que começaram com a vinda de Cristo e se estendem até hoje e até a sua segunda vinda, Deus tem falado por meio do seu Filho Jesus Cristo. Por isso, e aí vai mostrar que ele é o esplendor da glória. A exatidão do ser de Deus foi revelada na pessoa de Cristo. Ele é a palavra de Deus, como a gente viu, que se fez homem e habitou entre nós. E isso quer dizer então, meus irmãos, que toda interpretação, toda aquilo que se diz como profecia, como revelação, seja o que for, deve ser entendido e interpretado a partir de Jesus Cristo. Então, não existe profecia, revelação, seja qual palavra que for, que não possa ser compreendida e interpretada à luz de Jesus Cristo, dos seus ensinamentos. O que eu quero dizer com isso? O Espírito Santo de Deus não vai revelar, não vai mandar qualquer visão, profecia, o que for, qualquer palavra que seja contrária àquilo que Jesus Cristo ensinou e que está aqui na sua palavra. A referência tem que ser a palavra de Deus. Então, não é que nós não cremos nas manifestações do Espírito Santo, que ele pode falar de várias formas. Pode, porque Deus é soberano e Deus pode falar como ele quiser, usar quem ele quiser. Agora, Deus não vai falar algo que contraria aquilo que Cristo já ensinou, porque ele é a revelação exata de Deus. Ele é o esplendor da glória de Deus, ele é a palavra que se fez homem. E o texto aqui está dizendo que nesses últimos dias, últimos tempos, Deus fala conosco por meio de Jesus Cristo. A gente aprende quando estuda em teologia que a revelação de Deus ela é progressiva. Deus vai se revelando, e a gente vai vendo isso na Bíblia, ele vai se revelando aos poucos. Lá desde o Gênesis você vai vendo Deus se revelando, e aí, por meio de Cristo, esse texto está dizendo que essa é a revelação de Deus, a revelação completa para nós, nesses últimos tempos, é Jesus Cristo.
ainda não é a revelação total de Deus, porque essa, somente quando a gente estiver com Ele, né, que o veremos face a face como Ele é. Mas para o nosso tempo, a revelação máxima de Deus, poderia dizer assim, é Jesus Cristo. Então, qualquer coisa deve ser interpretada, deve ser compreendida à luz daquilo que Cristo nos ensinou, à luz daquilo que Cristo é. Então, por isso que nós devemos conhecer a palavra de Deus e conhecer cada vez mais os ensinamentos de Cristo para as nossas vidas, para que, assim como o apóstolo Paulo disse, nós não sejamos levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, qualquer ensinamento, qualquer profecia, qualquer coisa que se coloca aí nesse mundo, né, de redes sociais, de internet, para que a gente possa estar firmado na palavra e nos ensinamentos de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar para a gente passar para a nossa escola bíblica. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nós agradecemos pela Tua palavra, pelas Escrituras que foram inspiradas pelo Teu Espírito Santo. Que nós possamos a cada dia, Senhor, buscar conhecer essa palavra e estar firmado na verdade que é a Tua palavra. Que nós possamos a cada dia, Senhor, estar na dependência do Teu Espírito Santo. Que Ele possa, como o Senhor bem nos disse, que o Teu Espírito Santo possa nos ensinar a Tua palavra, nos ensinar a Tua vontade, nos fazer compreender a Tua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável. É assim que nós te oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.